Sejamos bem francos, sinceros e honestos. É impressionante como falar de Cristo, reconhecer o papel de Cristo, enfatizar a presença de Deus na nossa vida cotidiana, como qualquer menção a Deus incomoda algumas pessoas. Durante os últimos dias, algumas pessoas fizeram uma colocação até certo ponto coordenada. Vieram me perguntar o seguinte: mas e quando não houver mais nenhum relato da presença de Deus, nenhum milagre de Deus para você falar, retratar, ainda assim você vai manter esse espaço cotidiano, diário, insistente? Olha, eu fiquei sem saber efetivamente o que dizer e como dizer, até porque eu não tenho uma capacidade de decorar versículos bíblicos ou citações bíblicas. Eu gosto de saber que a Bíblia tem. E aí, quando for a hora, eu vou lá, pesquiso, procuro e encontro. E quando essas pessoas vieram me cobrar, falar sobre, afinal de contas, existe tanto assim para falar de Deus? Eu me lembrei que em João, eu não me lembrava qual o versículo, qual o capítulo, nem nada, mas eu me lembrei que em João tinha algo que falava do fato de que na Bíblia os evangelhos fizeram relatos apenas de alguns poucos milagres, usaram as parábolas e tudo mais, mas que o grosso dos ensinamentos, o cotidiano da vida de Cristo, isso não foi registrado porque eram milagres permanentes. É mais ou menos o que acontece na nossa vida hoje, no dia a dia. E eu fiquei matutando sobre isso, e assim que eu pude, eu fui ler João 21, 24 e principalmente 25. Lá em 21, 24, esse é o... Desculpe a tosse. Lá em João 21, 24, está escrito: este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveram, e sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. E em 25, Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. É o que eu vejo, é assim que eu analiso e interpreto a presença de Deus. Se eu fosse dizer no dia a dia quantas vezes eu percebo, eu vivo a experiência da presença de Deus em fatos relacionados com a minha vida, só isso seria uma infinidade de livros. Testemunhos e mais testemunhos. Eu ainda pretendo um dia abrir um espaço no canal de Brasília para registrar os muitos testemunhos, os milhares de testemunhos que eu sei que retratam, que confirmam, que enfatizam e que narram as maravilhas da presença de Deus na vida de pessoas comuns, sim, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Então, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da presença de Deus, parece que as pessoas ficam ouriçadas, eriçadas, ficam verdadeiramente nervosas, chateadas, tentando de alguma maneira enquadrar aquilo que você fala como se fosse
uma fantasia ou uma irrealidade. Eu já nem me preocupo mais, eu apenas lamento que determinadas pessoas percam a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. Muitos, inclusive, se contentam com o Deus de encomenda, o Deus da relativização, o Deus do pronto-socorro, o Deus da UTI, o Deus do atendimento fast food. No entanto, eu penso que o verdadeiro Deus e a verdadeira presença de Deus se dá no nosso cotidiano, na nossa vida, assim. Muitas vezes sem nós nem nos darmos conta. É como se de repente continuássemos esperando o grande milagre e os milagres vão acontecendo. A pessoa espera um avião e passa um ônibus, ela não percebe que é também uma alternativa. Portanto, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês compreendam como isso é desafiador. Como é desafiador você manter essa constância com a palavra de Deus. Porque falar de Deus incomoda muita gente. Incomoda, inclusive, alguns que se dizem e se pensam cristãos. Mas eu não vou desistir, porque esse é um momento no qual eu, que não sou pastor, eu que não sou pregador, eu que não tenho formação nenhuma, quero apenas e tão somente enfatizar e testemunhar de quão maravilhosa é a vida na presença e com a presença de Deus. A despeito de todos os problemas, a despeito de todos os desafios, a despeito de todas as privações, a despeito de todas as humilhações, a despeito de tantas e tantas privações financeiras, é a presença de Deus que me mantém firme e forte nessa empreitada, nessa luta e nesse desafio. E você? Um abraço, até a próxima.